está ali, né, concatenaram com a turma, né, ajeitaram, valeu mesmo. De qualquer forma, para quem não pôde vir hoje, talvez não tenha prejuízo, porque essa aula será novamente ministrada com a presença do professor Birajara Brito, aqui, que ele participou da Constituinte de 1988, quinta-feira às 8 horas aqui na faculdade. Eu sei que boa parte de vocês trabalham, mas é possível que alguém que faltou possa ir, ou que algum de vocês possa ir. Nós vamos trabalhar hoje com o poder constituinte. Já ouviram falar? Vocês estão vendo que a gente quebrou um pouquinho a linearidade que a gente está seguindo, porque estávamos trabalhando com direitos políticos. Mas para não ter prejuízo para quem não pôde vir, eu vou dar a mesma aula que vocês terão na quinta-feira de manhã, exceto que quinta-feira de manhã não sou eu que vou ministrar. Para quem não veio, falei para o pessoal, para quem não veio hoje, para mim, e para quem quiser ver de novo, porque não sou eu que vou ministrar aqui de manhã, na verdade. Nós vamos ter um grupo preparado para isso, e essa pessoa, né, o professor Birajara e o nosso deputado na época, Paulo Ferraz, falou que ele vai vir. Ele não garantiu 100% como Birajara, mas talvez a gente tenha a presença de uma pessoa que participou efetivamente como deputado também da Assembleia Constituinte de 1988. Então a gente vai ter um evento importante, interessante no dia de manhã, e estão todos convidados para participar, e quem não veio não terá prejuízo de participar da aula de tudo. Afinal de contas, o que é poder constituinte? Alguns de vocês sabem, eu já ouvi falar? Oi? Pode falar que eu estou escutando. Ninguém, gente. Quem elabora a Constituição na professora? Hã? Quem elabora a Constituição. Quem elabora a Constituição. O poder constituinte também funciona para elaborar a Constituição. Vamos lá. Eu trouxe os slides. Eu fiquei de mandar, hoje você pega aqui com a gente, já? Vamos bora ver. O que a gente vai ver hoje, né, especificamente? Obrigada. Depois a gente só pegar o tudo. Depois, se vocês quiserem, podem reclamar ou pedir e a gente liga o ventilador. Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender o que é poder constituinte, ou seja, vamos ver o conceito, vamos ver o que funciona com o exercício do poder constituinte e, finalmente, a principal classificação do poder constituinte. Então, é isso que a gente vai ver. Em primeiro lugar, o que seria o poder constituinte? Alguém falou, é quem faz a Constituição, professor. Na realidade, o poder constituinte é o poder constitucional do povo, e todo o povo tem um poder constituinte de estabelecer suas normas mestras e fundamentais. Então, o que é o poder constituinte? É o poder do povo de estabelecer as suas normas mestras e fundamentais. Nada mais do que isso. Então, quando alguém falou que falou certo, que o poder constituinte é o poder de criar uma Constituição. Olha, se a Constituição é o conjunto de normas mestras e fundamentais de uma sociedade, sim, o poder constituinte é o poder de fazer uma Constituição. É um poder perene, é um poder que todo o povo tem, porque a qualquer momento o povo pode fazer suas normas fundamentais. O povo tem essa titularidade. Então, quando se pergunta quem é o titular do poder constituinte, quem é o dono, é o povo. Mas quem exerce, né, senhores? Já está ali, né? São os representantes do povo. Imagine vocês, isso seria muito difícil se o povo fosse votar cada norma mestre em seu país, cada linha fundamental. Isso seria impossível. Então, o poder constituinte é exercido de uma maneira tal em que o povo escolhe os representantes e fala assim, olha, meus representantes são esses, através do voto, isso numa democracia, naturalmente, numa democracia. O povo escolhe os seus representantes se reúnem e, através dessa reunião chamada Assembleia Constituinte, eles fazem esse texto chamado Constituição. Eu estou falando da primeira forma, da primeira Constituição, tá certo? Então, essa é a regra, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pode acontecer de a Constituição ser feita não democraticamente. Pode acontecer um golpe militar, naturalmente. Pode acontecer um golpe político, naturalmente. Pode acontecer um golpe de Estado, tá certo?
Estado, seja ele militar ou não. O golpe de Estado é quando alguém toma força o poder. E geralmente quando alguém toma força o poder, a primeira coisa que ele faz é pegar a Constituição Democrática e jogar no lixo. E ele mesmo fazer a nova Constituição. Ele pode fazer isso, bom, através de um golpe, ele acaba podendo, porque ele toma para si o poder. Então, quando o poder constituinte é exercido, e a via de regra é essa, democraticamente através dos representantes, não é isso? Quando ele escolhe os representantes, quando isso acontece, bom, nós temos uma convenção ou uma Assembleia Constituinte. Mas quando não é assim, quando é tomado o poder através de um golpe de Estado, nós temos o quê? Uma usurpação. Nós temos aí o quê? Um grupo revolucionário que toma força. Tem Assembleia Constituinte numa Constituição outorgada? A resposta é não. Lembra que eu falei para vocês outorgada, que o aluno me ensinou? Vocês lembram o que significa outorgada? Autoridade, né? Então, P de promulgada é P de povo. E outorgada, segundo ele, é autoridade pública. Pelo amor de Deus, isso aqui é só para a gente decorar, né? Não vai botar isso na prova, só para não ficar aberta. E aí é perigoso, né? Então, outorgada significa dizer que alguém usurpou, tomou a titularidade que era do povo, que era nossa, pega, toma e faz. O Brasil já teve algum tipo de constituição assim, vocês se lembram? Na verdade, todos os países da América do Sul, todos, sem exceção, em algum momento sofreram golpe de Estado. A gente teve aqui várias histórias muito tristes, por sinal, através das quais ditadores ferrenhos, terríveis, tomaram o poder e fizeram uma nova Constituição. E essa Constituição nova, naturalmente, não traz ditames da democracia. Bom, eu acho que está ficando um pouquinho claro sobre o que seria poder constituinte. A questão da Venezuela hoje, com a questão de Hugo Chávez, aquelas reformas, manobras que ele fez, e agora, recentemente, com a Assembleia dando plenos poderes ao novo presidente, como é que a gente classifica isso aí? A gente classifica da seguinte maneira: é uma Constituição de farsa. É uma Constituição que ele fez outorgadamente, outorgou, ele mesmo fez a Constituição, e depois ele pegou, passou para o povo votou, fez um plebiscito, e aí ele falou que aquela Constituição não era outorgada, ela era plebiscitária. Tira, né? Então, sabe, é uma Constituição que o ditador tomou o povo, ou melhor, tomou o poder do povo, que tomou os meios de comunicação, e isso acaba alienando o povo. Então isso acaba tendo, no fim das contas, uma Constituição outorgada, que é a realidade, o que seria a realidade deles. O povo venezuelano sofre. Eu não sei qual foi o país, não me lembro bem, cujo presidente falou que todo mundo tinha que sorrir, já era Natal. Vocês viram isso? Teve um presidente, eu não lembro de qual, acho que era da Colômbia, não lembro qual foi, agora da América do Sul, um desses países, ele simplesmente decretou que era Natal e que todos tinham que ficar felizes, né? Olha mal, isso é impossível, né? Impossível, a menos que ele distribua um monte de drogas aí na população, de azepam, de celulares soltando, né? Os negócios não seriam, é impossível. Mandou todo mundo sorrir que era Natal e estava tudo bem lá no país. Isso foi semana passada. Se for fato do isso, é o seguinte: um jovem lá, uma criança que estava com câncer de Não foi esse não, esse foi nos Estados Unidos. Esse caso foi muito legal, muito, muito. Eu chorei igual desse. Mas foi lindo. Foi o caso de uma. Não, se for Natal, o menino não tinha entendido, não. Foi outra história. O menino amava o Natal, os Estados Unidos. Aí foi outra história. Ali foi lindo demais, né? Mas vamos lá. Mas o poder constituinte, gente, nós temos dois tipos. Esse que eu estou falando com vocês é o originário. É o primeiro. O que é o poder constituinte originário? É o poder que cria a Constituição. O poder constituinte originário foi exercido no Brasil por várias vezes, né? A gente tem um longo histórico de constituições. Estudaram isso comigo, não foi? Semestre passado, a história das constituições. E aí, ao longo do tempo, várias vezes se criou uma nova Constituição. Mas o poder constituinte derivado, praticamente todo mês é utilizado. Então, o Brasil teve aí 7, se a gente pode considerar 7, teve a emenda, né? Constituições, utilizou 7 vezes aí, 8 vezes o poder constituinte originário, mas derivado, ele já usou, a última vez que eu vi, no mínimo quase 60 vezes, só essa Constituição. O que é o poder constituinte derivado? Vocês imaginam a importância? São as emendas. Então, o poder constituinte originário é de criar a Constituição.
E o poder constituinte derivado é o poder de alterar essa Constituição. Vocês vão concordar comigo que continua sendo o poder constituinte. Porque qual foi o conceito inicial que nós demos? Poder constituinte é o poder do povo de estabelecer suas linhas, suas normas mestras e fundamentais. Então, quando ele altera a Constituição, ele está criando suas normas fundamentais também? Está alterando, né? Então, também é poder constituinte. Mas é um poder constituinte chamado derivado. Por que ele seria derivado? Pergunto aos senhores. É para trazer prêmio para vocês? Ou vocês estão mais tímidos? Bora, Edrival, o que é derivado? Edrival? Faz parte de uma Constituição que já existe. Perfeito. A resposta é essa. Ele é derivado por quê? Porque ele não foi criado inicialmente. Ele não é inicial. Ele está previsto já em uma Constituição primária. Então ele deriva. Muito bem. Inclusive, se você quiser saber como se faz as emendas constitucionais, é só ir na Constituição, olha lá. Ah, porque precisa de uma votação, de uma propositura de um terço dos deputados ou um terço dos senadores, e que precisa votar através do quórum constitucional de 3/5, e por aí vai. Então lá explica direitinho. Razão pelo qual ele é chamado de derivado. Eles têm outros nomes, gente. No futuro vocês podem encontrar. É importante que vocês saibam quais são os nomes que eles recebem. O poder constituinte originário, você pode chegar do nada e encontrar em algum lugar. O poder constituinte inicial. Bom, tá fácil, tá? Quer dizer, originário está muito próximo de inicial. Tá tranquilo. Pode também ser chamado de inaugural, de primeiro grau ou genuíno. Quem já encontrou em provas de concurso genuíno. Né? Genuíno. Né? Eu recebi uma foto pelo WhatsApp que disse que eles sabiam que ele já está roubando sem a ajuda de aparelhos, né? Então, bora lá. O poder constituinte derivado, ele também é chamado de constituído secundário ou de segundo grau. Tá fácil demais, né? Originário, derivado, só que eu trago mais uma classificação para vocês. O poder constituinte derivado tem de dois tipos. Nós temos o derivado e o derivado decorrente, que a gente vai aprender daqui a pouco. Bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre o original. Então, o poder constituinte originário, você que pode dar por ele, por favor. É o poder político que elabora uma nova Constituição de um Estado, estabelecendo os poderes que passarão a reger a comunidade. Bom, esse é o conceito saltando do Leon Couto. E que ele traz para a gente explica, bom, é quando estabelece uma nova Constituição. Então aqui a gente vai ter uma definição diferente. Porque aquele que é o poder do povo de exercer suas linhas mestras e fundamentais é o poder constituinte. O primeiro deles, que é originário, é o poder de criar a Constituição de um Estado, não precisa ser Estado ser novo, de um Estado, organizando e estabelecendo os poderes que passarão a reger a comunidade. Essa é uma definição. Bom, quais são as características do poder constituinte originário? Em primeiro lugar, ele é inicial, ele é inaugural, é como se tudo de novo começasse, né? Então é como se você esquecesse o resto. Em 1988, eu me lembro, era um dia chuvoso, eu estava em casa, eu, minha irmã, meu irmão, né? A gente era pequeno. Aí passou na televisão, aí eu me lembro como hoje a imagem, né? Do pessoal jogando as coisas pra cima lá no Congresso Nacional. E aí meu pai chamou a gente, falou assim, ó, vem cá, vem ver esse momento importantíssimo. E tava uma alegria doida, meu pai. Meu pai era advogado. Olha só, aqui a gente tem a nova Constituição do nosso país. Eu olhei assim, olhei meu irmão, olhei pra mim, meu irmão nem aí, minha irmã menos aí. Você falei, se meu pai tá falando, deve ser importante. O que é isso, pai? Aí é a nova Constituição do país. A partir de agora tudo é novo. E meu pai é uma alegria doida. Hoje eu penso que ele devia ficar triste. Porque o curso dele se perdeu um monte de coisa, né? O direito teve que estudar tudo de novo. Os livros dele, quase todos, tudo pro lixo, né? Por quê? Porque uma nova era inaugural. Os livros que tinha anteriormente já não condizem com essa nova era. O que significa dizer o seguinte, bom, a partir daqui, tá certo? A partir daqui, tudo novo. Mas eu esqueço todo o passado, definitivamente? Bom, não. Aquilo que aproveita-se, aquilo que não é contrário à nova ordem, não pode ficar.
Mas tudo que for contrário a Deus vai embora. Ou espero mais. Compreende? É a chamada teoria da recepção. A Constituição Nova, ela zera tudo. Mas ela recepciona, olha que não é uma continuidade, ela chama para si, ela recepciona os códigos e as leis que com ela estejam coadunantes. Essa recepção, por exemplo, aconteceu com o Código Civil de 1916. Ela recepcionou o Código Penal, o Código Processual, 1940, tudo isso saiu sendo recepcionado, né? E aí continuou-se, até que depois nós acabamos mudando o código, mas muita coisa mesmo, foi deixada para trás. Foi interessante que a Brenda, na aula passada, ela falou assim: professora, eu acho que devia instituir pena de morte. Bom, a Constituição não recepcionou as coisas do passado que não estivessem com ela coadunantes. Assim como ela também não recepcionará coisas do futuro que firam o seu espírito. Então ela jamais emitirá pena de morte no Brasil. Só pode ser instituída a pena de morte no Brasil se nós tivermos ou um golpe de Estado, através do qual um ditador faça uma nova Constituição, ou uma revolução social, uma revolução do povo, através do qual seja instituída uma nova Assembleia Constituinte. Uma vez uma aluna da administração perguntou: professora, a nossa Constituição é muito velha, 1988, professora, antigaça. Quando a gente pensa que a Constituição dos Estados Unidos, né, é do século XVIII, lá, 1700 alguma coisa, a nossa Constituição é muito jovem. A Constituição mexicana do 19, 17, né, é considerada jovem. Imagina nós somos bebês, né? Então as Constituições são feitas para durarem séculos. Apesar de que nós temos constituições aqui, como a Constituição de 1934 no Brasil, 34, 37, a polaca, a Constituição que praticamente não durou nada. Porque em 1939 nós tivemos uma emenda que alterou ela totalmente, simplesmente perdeu o seu espírito. A Constituição polaca brasileira, a propósito, era muito interessante, porque ela trazia pra gente coisas da Europa, né, que estavam assim, novos direitos e por aí, mas foi automaticamente desvirtuado. O importante é que se saiba que o poder constitucional, vamos lá? O poder constituinte inicial, ele é inaugural. Né? O poder constituinte originário é inaugural. O que mais? Ele é ilimitadamente ilimitado juridicamente. O que isso quer dizer? Tá? Diante de tudo que a gente já diz, a gente já consegue isso. Perfeito. Quer dizer que ele não submete nada. Nada. Eu posso colocar que cachorro é gente na Constituição? Pelo poder constituinte originário, eu posso. No momento em que eu estiver criando a Constituição, eu posso, tá certo? Eu posso colocar na Constituição que o Brasil é um país que perdeu sua soberania e se submete a todo e qualquer poder dos outros países. Pode. Na sua Constituição originária, ele pode colocar o que quiser. Ocorre, contudo, que nós temos duas correntes doutrinárias. Uma diz que o legislador constituinte pode colocar o que quiser na nossa Constituição no momento em que ele está escrevendo. Uma outra corrente diz que não. Que esse poder não é tão ilimitado assim, não. Ele sofre limites. E os limites que ele sofre são, quais são? Os direitos humanos, tratados internacionais, o mínimo da dignidade de uma pessoa humana. Então ele diz que pelo menos isso, pelo menos isso, esses limites, o titular, ou melhor, o exercente, a pessoa que exerce o poder constituinte tem que respeitar. Vocês concordam com que teoria? Qual? Com a segunda? Legal. E vocês? A segunda também? Alguém pode com a primeira? Achei que bem, eu vou concordar. Não peguei o não pegou isso não, né? Não. Pois é. Mas pelo seu doce racional, você ia concordar. Mas de qualquer forma, posso repetir. A primeira corrente diz que o poder constituinte originário, ele é ilimitado juridicamente. Eu posso colocar o que quiser na nova Constituição. Não estou inaugurando a nova ordem? Bom, quem inaugura, manda, faz. Eu vou construir uma casa, eu construo do jeito que eu quiser. Certo? Agora, quem da segunda corrente diz que não. Peraí, também não é assim. Você está construindo uma casa, mas toda casa tem que ter sapata, toda casa tem que ter um mínimo de simetria, né?
o mínimo de cálculo, colunas. O que significa dizer que o poder não é tão ilimitado, mas não por causa dessa analogia da casa. Mas é porque nós temos direitos internacionalmente reconhecidos. Nós temos direitos que já estão institucionalizados para a humanidade e não para o país. Então diz que ela tem limites. Para qual país você concorda? Seria? Você é segundo você? Meia. Olha, limitado não é, né? Mas porque se tem limites, então porque pode ter que ser limitado. Então é a segunda corrente. É a segunda corrente, certo? Não teria que acontecer, ou é uma coisa que deixa de ser direito. Na prática, a forma de limite do poder também tem interpretação, né? Como se fosse citada a lei. Pode até ser limitado, mas na hora de interpretar se torna limitado. Então, se a ação disse sobre o deve ser, na forma tudo de acordo com o que é. É verdade, pode ser. Mas se você estabelecer um limite, já é a segunda corrente. Se você não estabelece nenhum, é a primeira. Mas o que é aceito, doutrinariamente, é a primeira corrente. Certo? Apesar de eu ampliar a segunda corrente também, até porque a primeira é perigosa, mas a primeira corrente, se você for no concurso e perguntar, eu falo, gente, eu tenho que explicar para vocês, vamos fazer uma prova da OAB, né? Então, quer dizer, eu vou explicar a majoritária. Então, se vocês forem fazer a prova da OAB e estiver lá falando que o poder constituinte é juridicamente limitado, você vai dizer que sim. Certo? Então, é juridicamente. É a primeira que é aceita em provas de concurso, todos eles, todas as bancas. Então, se tiver escrito que é juridicamente limitado, você vai dizer que sim. Agora, se for uma questão aberta, eu aconselho que você adote a segunda. E aí, você, na questão aberta, você vai explicar por que você entende que seria a segunda. Por que eu aconselho que seria a segunda? Porque vocês acreditam nela. Segundo, por quê? Porque tem mais argumento. Né? E aí você consegue descrever melhor. E é uma pergunta dessa natureza. Mas fechada, questão de prova, aí, né? Ah, nossa, prova? Pois é, vai que tá, né? Se tiver, eu aconselho, né? Então, bora lá. Mas eu respeito qualquer uma das duas opiniões. Mas a primeira, se foi questão fechada, certo? Primeiro convite. O que mais? Ele é incondicionado. Incondicionado é a mesma coisa, tá certo? Agora, incondicionado diz o seguinte: ele não sofre condições de como deve ser exercido. Observe vocês. O poder constituinte deve ser exercido, e é assim que diz a doutrina internacional, está escrito em livro. Porque eu não posso ter uma lei que explique como é que faz uma Constituição, porque a Constituição é sempre superior a qualquer lei. Mas existe um consenso internacional que entende que o poder constituinte deve ser feito por uma assembleia cujos membros sejam escolhidos exclusivamente para aquele fim. Então, se o Brasil quiser fazer uma Constituição democrática, nós temos que escolher os nossos representantes que vão estar lá, mas não necessariamente os parlamentares que nós temos. Nós escolhemos os nossos representantes única e exclusivamente para escrever a nova Constituição. Só que não aconteceu no Brasil. No Brasil, o que aconteceu? No Brasil, a gente pegou, precisa da Constituição de 88, precisa. Era um momento histórico. Por quê? Porque nós saímos de uma ditadura absurda que nós vivíamos, né? E nós tínhamos uma Constituição de uma época ditatorial. Já que estávamos mergulhados em uma democracia, aquela Constituição não servia mais. Precisávamos de uma Constituição nova. Mas o governo não se deu ao trabalho de convocar o povo para que nós escolhêssemos os nossos representantes. O que ele fez? Pegou o Congresso e falou: Congresso, faça a Constituição. Em março de 1987, foi instituída a Assembleia Constituinte Brasileira com uma composição de parlamentares. Então, observem vocês. Se viu? Está valendo a Constituição de hoje? Tá. Então, o que significa dizer que nós não temos condições. Diz a doutrina que seria assim. Mas o Brasil optou por fazer dessa maneira. Não existem regras ou manual de como fazer uma Constituição nova. Entende? É isso que eu quero dizer com incondicionado. Não existe aqueles requisitos explicando como é que faz uma Constituição nova. Então ele não sofre condições nenhuma. Até porque, se existisse um manual dessa natureza, ele seria jogado para trás, porque nós temos uma ordem constitucional toda nova. Ficou claro, galera? Como é que é o nome? Mina, desculpa. Bora lá. Mina, me diga, você entendeu o que ele é incondicionado? Você poderia nos explicar?
explicado? Alguém repete para mim? Né? Funcionário não pode ser alterado. Que pode ser o quê? Não pode ser alterado. Tem uma regra que regulamente a regra. Isso. Por exemplo, para eu fazer uma emenda constitucional, eu tenho as condições. Eu não posso fazer estado de sítio, né? Eu não posso fazer com um quórum comum, tem que ser uma aprovação em 2 turnos, 3 quintos. Vocês estão vendo que são condições, são isso. Mas para fazer uma Constituição nova, quais são as condições? Não tem condição nenhuma. Então eu posso falar que ela é inconstitucional. Então não tem um estatuto que explique como faz. Então eu não posso dizer para o Estado ser errado. Ela não pode ser Ele condicionada. não tem, ele faz, ele tem poder, ele fez. Então está funcionando, a Constituição lá tem vigor. Tá? Não sei se funciona bem, mas está em vigor. Então não tem um manual que pode explicar para cada país como é o seu poder constituinte originário e como ele deve ser exercido. Então, não é porque no Brasil a gente fez diferente do que manda a doutrina internacional, nós utilizamos os mesmos parlamentares. Inclusive, tem outra coisa importante. Nós temos parlamentares aí, esse foi eleito o Chiado, mais odiado pelos professores da FAINOM. Como é que é? É esse mesmo. Bora lá. O poder, olha só. No nosso Assembleia Constituinte, nós tínhamos senadores biônicos. Já ouviu falar disso? Pois é. Hã? Ainda existia. Mas votava sem estar lá, sem leis. Não. Indicado. Eram indicados. Não eram eleitos pelo povo. E esse que substitui o que morreu como eleito pelo povo é o quê? É eleito no sistema É chapa. eleito indiretamente. É eleito sem a gente saber, né? Mas a gente acaba votando na chapa. Eles nem falam pra gente, né? Mas se você for na internet, você procurar saber, você sabe quem é o suplente. Os biônicos são muito piores. São indicados pelo Perfeito. Pelo presidente. O biônico é assim, não tem 3 senadores no Estado, Sim. 2 eram eleitos pelo povo e 1 era indicado pelo presidente. Era o biônico. E aí o que significa dizer que ele não é representante do povo. E aí ele chegava lá e tinha alguns senadores biônicos na composição do parlamento, na época da Assembleia Constituinte. Não são representantes do povo. É por isso que a gente vai dizer que a nossa Assembleia Constituinte não é válida? Não, porque ela é inconstitucional. Podia ter que fosse lá. Tá valendo. Próximo tópico. Esse eu acho interessantíssimo. Eu vou dar, tá bom, eu não trouxe prêmio, não trouxe nada, eu vou dar 2 décimos para me dizer o que significa. Olha, 2 décimos está matando uma coisa. Vamos lá. O que significa o poder constituinte originário ser permanente? E eu já falei hoje. O que se altera? Permanente. O quê? Pode ser extinguido. A Constituição ela não pode ser derrubada como permanente. Pode ser extinguida. Ela não pode ou ela pode? Não pode. Não é alterado. Poder permanente, poder único. Poder único. Está chegando mais perto, não é isso não. Ela existe, mas ela pode deixar de existir, porém tem algumas, pode acrescentar mais alguma coisa. Eu estou falando que a Constituição é permanente. Eu estou falando que o poder constituinte originário é permanente. O que significa dizer quando eu falo que o poder constituinte, não a Constituição, você copiou a Constituição. Quando eu digo que o poder constituinte originário tem a característica de ser permanente, o que significa dizer isso? Porque ele criou a Constituição, ela permanece, ela está em vigor e não pode ser. Aí já é o produto. Eu quero saber do caráter dela mesma. O permanente. Não pode ser alterado. Pode falar, João? Diga aí. Você não quer dizer isso? Não. Tá bom, então vou jogar mais. Não, vai. Alguém sabe? Ela tem um caráter permanente, significa dizer exatamente. O poder, uma vez constituído para fazer a Constituição, ele não pode ser dissolvido. Não, ele foi dissolvido. Ele pediu 2 décadas. Você não queria. Tira 2, professor. O poder constituinte é permanente exatamente pelo contrário do que o nosso colega Miguel falou
ele é permanente porque a qualquer momento eu posso fazer uma nova Constituição. Não extingue. Não é porque nós fizemos uma Constituição em 88 que a gente nunca mais vai poder fazer uma Constituição. Não é porque nós fizemos uma Constituição que nós perdemos o poder constituinte originário, não. É titularidade do povo. Nós podemos fazer uma nova Constituição? Sim, podemos. Então é exatamente o contrário do que vocês disseram. A Constituição ela nasce para ser permanente. Mas o caráter permanente do poder originário é o seguinte: ele vai estar sempre lá, ó, latente. A gente pode fazer uma Constituição nova hoje? Pode. É só a gente juntar gente suficiente, mas tem que fazer uma Constituição que a gente faz. Tá certo? Gente, eu posso fazer a revolução por dia? Posso, virou bagunça. Inclusive, acho que não deve ser utilizado sempre, muito pelo contrário. Razão pela qual a sua última característica é ser extraordinário. A ideia é que ele aconteça muito raramente, mas que ele pode acontecer. É o caso depois da ditadura. Foi um caráter extraordinário criado em 1968. Sim, já que a outra é ditatorial. Foi o que aconteceu em todos os países da América. Depois de ditadura, sim, faz uma Constituição nova. Todos eles receberam nova Constituição. Então, vocês entenderam a última característica? Sim. Então, a gente junta uma com a outra. Por exemplo, o direito de votar. Se você já votou, de tarde você não vai votar. Sabe assim? Ao contrário do poder constituinte. Você constituiu a Constituição, você tem o direito de fazer uma nova, uma nova. Mas esse exercício deve ser o quê? Extraordinário. Ou seja, quase nunca. Só em situações extraordinárias. Né? Exatamente por aí. Ô, professora, essas características são do poder constituinte brasileiro, né? Não, do poder constituinte de um modo geral. Mas você não disse que a doutrina dita regras para o poder constituinte? Dita não. Ela prescreve, ela até diz. Mas a gente exerce como quiser. Então, como ele pode ser incondicionado, se tem essa forma? Né, não, isso são sugestões. Isso são sugestões. Certo? São só sugestões. Todos bons. Vamos lá. Bom, pessoal, eu trouxe uma questão. Vamos lá? Eu trouxe uma questão de 2009, mas ela é super atual. Super atual. A gente tem o tempo inteiro essas questões. Aqui, ó, só pra gente ver se vocês estão craques mesmo. Então, em tema de poder constituinte originário, também chamado de? Também de? Ou de? Primeiro grau. Tá estudando, né, professor? Então, TRT. quem tá ensinando? Metade da turma aí. Todo mundo bom, gente? Que bom. Então, bora lá. Letra A. Qual desses está errado? O poder constituinte é limitado pelas normas expressas e implícitas do texto constitucional vigente sob pena de inconstitucionalidade. Falso. A anterior não interessa mais, né? Não interessa mais? Muito bem. Letra B. O poder constituinte originário é incondicionado. Parece que está certo, né? Porque não tem ele que seguir qualquer procedimento determinado para realizar sua obra de constitucionalização. Foi exatamente o que nós dissemos, né? É autônomo, pois não está sujeito a qualquer limitação ou forma prefixada para manifestar sua vontade, que é a mesma coisa de incondicionado, certo? Mas não é incondicionado. Só não está a palavra incondicionado. Mas autônomo também significa incondicionado. Porque autônomo tem autonomia, né? Mesma coisa. Letra D. Caracteriza-se você ilimitado, autônomo e incondicionado, né? E aqui seria até a mesma coisa, autônomo e incondicionado, mas a questão que é colocar tá tudo bem. Se diz inicial, pois seu objeto final, a Constituição, é a base da obra jurídica. Perfeito. Letra A, todo mundo acertou. E é assim que cai mesmo. Assim que cai. Bora lá. É Fundação Carlos Chagas, então tem que acertar tudo, né? A Fundação Carlos Chagas é mais fácil, mas é uma irmã. Tudo tem mais um pouco. E é muito decoreba, né? A Fundação Carlos Chagas. Aconselho que vocês leiam o texto da Constituição. Não peguem livros, não. Peguem a Constituição. Tá certo? Exceto aqueles assuntos especificamente doutrinários, com poder constituinte. Esse é um assunto que não dá para pegar aqui na Constituição. Mas o resto tudo, leia o texto. Próximo. Poder constituinte originário. Ele pode ser expresso como, gente? A gente já entendeu. Ou através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou através da outorga. A outorga, o que é? O que eu falei da outorga? É uma posição.
Constituinte, ou ele é uma representação do povo, ou ele é uma usurpação do povo. Porque quem é o titular do direito? O povo. Tá joia? Do poder. Então, bora lá. Mais um. Vamos lá. O poder constituinte, denominado originário, somente se manifesta por Assembleia Constituinte, eleita de acordo com os princípios democráticos. Por meio de Assembleia falso, ela pode se manifestar através da autógrafa, que é usurpação. É porque foi autógrafa que não é constituinte? Não. Né? Não. Constitui, pois a Constituição já é. Então a letra A está errada. Letra B. Pode se manifestar por meio de emendas pontuais ou mediante ampla revisão da Constituição pré-existente. Não, esse é o derivado. Esse é o derivado. Letra C. Consubstancia a manifestação do poder soberano do Estado, não sofrendo limitações de natureza jurídica no plano interno. Tá parecido, tá não? Tá parecido que é, né? Vamos deixar ela aí por aí, tá parecendo que essa tá certa. Vamos deixar a letra C, a gente volta nela. Letra D. Tem como características a precariedade. É precário, gente? Você sabe o que é precário no direito? Precário no direito é que a qualquer momento pode cair. Então não é precário, certo? Provisório, seria isso. Na verdade, precário não é bem provisório, porque o provisório você já sabe que vai cair. Já tem um prazo determinado. E a precariedade não, você não sabe. Se vai cair mais forte. Perfeito. Anota aí. É esse. E pode sair da UTI, pode. E melhorar, mas também pode. Depende do médico. Exatamente. Ele não é nem precário nem formal, tá certo? Então tá errado. Letra E. Não existem estados federativos, porquanto as constituições dos estados membros estão adstritas às limitações estabelecidas na Constituição Federal, né? Bom, gente, essa letra E é uma pegadinha. Essa questão é CESP. CESP é pegadinha demais. Você lê aqui a letra E. Não existem estados federativos. Bom, aí alguém pensa, Bahia, Sergipe, tá. Não, eles realmente não têm poder de Assembleia Constituinte, porque só quem tem é o país. Está errado. Essa questão está estados com letra maiúscula e federativos e não federados. Ó, pegadinha. Não está falando de Bahia, está falando de Brasil, Venezuela, Chile. Vocês estão vendo, gente? Então, um desavisado vem na letra E e marca a letra E. Está errado? Não pode? Não existem estados federados, com E minúsculo. Ou então estados membros, tá certo? Estados federativos são estados países. Então existe. Cuidado com essas pegadinhas, tá certo? Mas a gente já estava ali namorando com a letra C, não foi? Então a letra C diz o seguinte: consubstancia a manifestação do poder soberano do Estado, não sofre limitações de qualquer natureza jurídica. E ainda foi legal. Ele falou assim, no plano interno. O que significa dizer que ele não quer brigar nem com a primeira corrente, nem com a segunda corrente. Porque a primeira corrente diz que não tem nem no externo, nem no interno. Não tem limitações. E a segunda diz que sofre limitações do plano externo, que são os direitos humanos, lembra que eu falei? Que são aqueles tratados internacionais. Então, quando ele fala que ela não sofre limitações no plano interno, ele não está brigando por nenhuma das correntes. Então, você não precisa nem saber qual é o posicionamento dessa banca. Se ele falou interno, está valendo tanto do primeiro, que diz que não tem limitação, quanto com a segunda, que diz que só tem limitações no plano externo. Porque eu falei para vocês que as limitações seriam de tratados internacionais, que é externo, e direitos humanos também é externo, internacional. Muito bem. Letra C. Letra C. Bora lá. Agora terminamos o poder constituinte originário. Vamos entrar no derivado? Então vamos lá. O que é o derivado? Vamos estudar os conceitos, as características, as espécies e os fenômenos. Vamos lá. Poder derivado. Poder derivado é o poder de reformar uma Constituição que já existe. Tá certo? O poder derivado, olha gente, muito cuidado, porque algumas bancas e alguns doutrinadores dizem, como eu disse anteriormente, que nós temos o poder derivado e o derivado da corrente. E alguns autores, como Léo Montoro
derivado e o decorrente. Qual é a diferença? É que boa parte dos autores dizem que o decorrente é uma espécie de derivado. E eu concordo. Vocês estão acompanhando? Eu vou colocar no quadro. Acho que vai ficar mais claro. Seria assim, ó. Agora lá. Nós temos o poder constituinte de um modo geral. Seria o poder constituinte pode ser, segundo a maior parte da doutrina, pode ser originário ou derivado. Sendo ele derivado, ele pode ser derivado ou derivado decorrente. Derivado seria o poder de reformar a série. E o derivado decorrente seria de criar e reformar as CEs. O que são CEs? Eu falei agora? Constituições estaduais. Muito bem. Então, a maior parte diz assim. Alguns autores colocam nos livros assim, ó. Existem 3 tipos de poder constituinte: o originário, o derivado e o decorrente. Entenderam? Por que eu entendo que essa classificação está mais séria? A maior parte da doutrina diz que está mais séria. Porque derivado significa que derivou do originário. E o decorrente derivou do originário. O poder de cada estado fazer suas constituições está previsto na Constituição originária. Razão pela qual ele também é derivado. Só que ele é um derivado diferente. Ele é um derivado decorrente. E por que alguns autores dizem que tem um terceiro? Porque ele diz que decorrente também significa que ele decorre do originário. Então não posso dizer que uma está certa ou não está errada. Tá certo? Mas tem grandes diferenças. No fim das contas, nós temos esses 3. Descobrir quem é que não faz inglês na sala. Vou te levar para Sebastião, para coordenação. Dá atenção. Para a ouvidoria. Vou levar. Então, bora lá. Então, vamos lá. O poder constituinte derivado, qual é? O derivado é o poder de reformar uma Constituição que já existe. Esse aqui, ó, né? Reformar através de quê, gente? Através de emendas. Por que tem que ter esse poder derivado? Alguém sabe por quê? 2 décimos, não, nem 10. Nem tudo. Hã? Ninguém está querendo 10. Ele gosta de estar falando velho. Então, vai lá. Está tudo passado. Você, Tiago? Me diga, Paulinho, por que eu tenho que ter um poder constituinte derivado? Por que eu tenho que poder reformar a Constituição? Eu fiz a Constituição, certo? Originária. Por que eu tenho que poder reformar a Constituição? Porque eu estou bonito. Alguém ajuda a PH? Ela tem que surtir efeito na sociedade. Se não surtir efeito, ela pode ser reformada. Por isso. Porque uma coisa pode ficar, por exemplo, se dizia que a família era só formada pelo homem, mulher e filhos. Não. A gente sabe hoje não é assim. Eu não quero. Vou fazer igual a minha professora de matemática, viu? A professora de matemática chegou para mim e disse: quem acertar essa questão ganha um ponto. E eu me esforcei na loucura. A professora, cadê meu ponto? Ela falou assim: ó. Aqui. Pode pegar. Mas era igual. Ana Karina, até hoje eu lembro dela. A professora que tá fazendo. Então, bora lá. Olha, vocês entenderam que tem que ter o poder reformador? Por quê? Porque eu preciso adaptar a sociedade, não a sociedade à Constituição, mas a Constituição à sociedade, né? Então tem que acontecer isso. Agora, olha só, gente, olha só, muito cuidado. Eu também não posso mexer na Constituição da vida, né? A gente não pode, nós temos 6 vezes mais emendas
constitucionais do que os Estados Unidos, que tem uma Constituição com mais de 300 anos. Nossa Constituição tem perto de 30, tem 3 décadas, tem 3 séculos, e nós temos 6 vezes mais emendas. Né? Mas a nossa Constituição é mais emendada também, por outro lado, porque ela é mais do que dispensa, ela é mais prolixa. Quem mais fala, mais tem que ser consertado, né? Tem mais chance de errar. Né? Quanto mais a gente fala, mais tem chance. Existe uma limitação para a emenda? As constitucionais. Quais são as limitações? Nós vamos estudar. Bom, as limitações são circunstanciais ou temporais. As limitações são de quórum e de iniciativa. Quais são? Por exemplo, as limitações temporais. Eu não posso fazer uma emenda constitucional no período de sítio nem no estado de defesa. Tá certo? Nem estado de sítio nem estado de defesa. Tem essa limitação. E a limitação de que não é qualquer pessoa que pode dar um início ao processo de uma PEC, projeto de emenda constitucional. Não é todo mundo. Tem que ter um texto. Então já tem uma limitação de início. Tem a limitação de que o quórum é diferenciado. Tem a limitação de que ela tem 2 turnos, ela é votada 2 vezes. Vocês compreendem? Então observem que ela tem várias limitações, mas não de quantidade. De quantidade não. Já foi isso que perguntou, não foi? Limite de quantidade, isso não tem. Ela tem limite de maneiras. Bom, então quais são as características do poder constituinte derivado? Primeiro, que ele deriva da Constituição. Perfeito. Segundo, ele é subordinado. O que eu quero dizer com subordinado? Depende. Que depende. Não é isso? Depende do quê? Sim. Então, quais são os limites que ele sofre? Então, eu não posso juridicamente escrever qualquer coisa. Então, quando eu falo que ele é limitado juridicamente, gente, é importante que vocês entendam que existe bastante... Ou seja, por favor, coloca o processo silencioso. Então, bora lá. Então, ó, tanto é... Vamos lá? Quando eu falo que é juridicamente condicionado, eu não posso confundir com condicionado. Juridicamente limitado é diferente de condicionado, tá certo? O que é juridicamente condicionado ou juridicamente limitado? Juridicamente limitado significa dizer que, quanto à matéria, é mais ou menos isso. Quando eu falo juridicamente limitado, eu estou falando da matéria. E quando eu falo condicionado, eu estou falando da forma. Perfeito. Então, juridicamente limitado quer dizer, eu não posso colocar na Constituição a pena de morte. Eu não posso colocar na Constituição uma emenda constitucional que diga que vai ter pena de banimento ou penas cruéis no Brasil. Quando eu falo isso, eu não posso, por quê? Porque a Constituição originária me traz o quê? Limites jurídicos. O que significa dizer limites materiais. E quando eu falo que ele é condicionado, eu estou falando o quê? Que ele tem limites de tipo formal. A maneira como ele é exercido. Então, cláusulas pétreas são limites materiais ou formais? Formais? Materiais. São as matérias das quais eu não posso tratar. Quórum de iniciativa, vamos lá, o fato de ele precisar iniciar segundo texto dos parlamentares é material ou formal? Formal, mas é a forma, tá certo? Então nós temos limites materiais que são chamados de juridicamente limitado e limites formais que a tornam condicionado. O poder constituinte derivado ele é condicionado. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então é isso, são essas características que ele tem. E quais são as espécies, né? As espécies são essas. O derivado, também chamado de derivado reformador, tá certo? Por quê? Porque ele reforma a Constituição. Então, emendas constitucionais são resultado do exercício do poder constituinte derivado reformador. E as constituições estaduais são resultado do poder constituinte derivado decorrente. Decorrente, tá vendo? Decorrente é de criar e reformar as estaduais. Isso é muito tranquilo. Isso é muito tranquilo. Então não pode esquecer. Se aparecer uma questão ou qualquer coisa, derivado decorrente, quando falar decorrente, sua cabeça deve imediatamente lembrar das constituições estaduais. Decorrente é isso. E reformador está muito fácil. Se aparecer reformador, está fácil. A área de reformar a Constituição.
mas pode aparecer simplesmente derivado. E se aparecer simplesmente derivado, já que ele é chamado de derivado, então eu estou falando de quê? De reformar também a Constituição. A mesma coisa de reformar. Tranquilo. Mais uma questãozinha para ver se vocês estão claros. Vamos lá. O processo formal de mudança das constituições rígidas. O que são constituições rígidas? Não pode ser alteradas. Só pode ser alteradas através de emenda constitucional. Perfeito. Essa talvez seja a definição mais completa. Existe um processo mais dificultoso. Então, elas têm que ser respeitadas pelas leis, né? Então, as constituições... Mais burocrático, mais difícil. Então, não é qualquer lei que muda a Constituição, né? Então, no processo formal de mudança, está falando de poder constitucional, ou perdão, poder constituinte, derivado, reformador, não é isso? O processo formal de mudança das constituições rígidas, por meio da atuação do poder constituinte derivado, com a aprovação de emendas constitucionais, segundo procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador constituinte originário, é próprio de qual poder? De qual poder? Bora lá devagarinho? O processo formal de mudança das constituições rígidas, por meio da atuação do poder constituinte derivado, com a aprovação de emendas constitucionais, segundo os procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo poder constituinte originário, é próprio Bora lá? Letra C, levanta a mão. Letra E, levanta a mão. Lamento dizer que letra C. Tá joia? Bora lá. É o seguinte. É porque eu não expliquei revisão. Tem razão de vocês não irem para a letra E. Porque eu falei de mutação, não foi? Mas não falei. Por que não é mutação? E mutação tem todas as alternativas aqui, ó, tá vendo? Por que não é mutação? Porque mutação, eu não altero o texto constitucional. Mutação, eu altero o quê? A interpretação. Lembra quando estudamos hermenêutica constitucional? Eu falei do fenômeno da mutação constitucional. O que é o fenômeno da mutação constitucional? É o fenômeno através do qual eu atribuo uma certa interpretação. E é como se mudasse o sentido, mas não muda o texto. Mutação constitucional muda a compreensão daquele dispositivo constitucional sem mudar o texto. Quando o caput da questão diz claramente que é o poder de alterar, de reformar, né? O poder de modificar a Constituição. Sendo ele o poder de modificar a Constituição, ele é o poder de reforma constitucional, perfeito? Agora, e revisão? Bom, o que é o poder de revisão? Por que eu não expliquei para vocês e porque é provável que isso rapidamente cai na prova para vocês? Porque o poder de revisão não está ali. Porque o Brasil não tem mais poder de revisão. O poder de revisão altera o texto constitucional e o resultado dele não é uma emenda constitucional, é uma emenda de revisão. No Brasil, alguém está com a Constituição na mão? Nós temos, me preste rapidinho, nós não podemos mais ter emendas de revisão. Nós temos hoje, deixa eu ver, nós temos Constituição, artigo. Não é artigo não. Emendas constitucionais, depois que você termina, e depois você tem emendas de revisão. Nem todas as constituições trazem. Tá? Esse aqui mesmo já não traz, ó. Esse não tem. Esse não tem. É o seguinte, ó. Emendas constitucionais tem. Não, revisão. Não tem. Não. Ó, geralmente você vai encontrar a Constituição e as emendas constitucionais, depois do ADCP. O ADCP é o ato das disposições constitucionais transitórias. Para que serve o ADCP? Para ajustar, né? Durante aquele período em que a população ainda está se adaptando à nova Constituição. As emendas constitucionais de revisão foram feitas no país no início.
diferença de uma emenda constitucional de revisão para a emenda constitucional normal? É que a de revisão altera um tantão de coisas. Por exemplo, se o Brasil fosse adotar uma nova forma de governo e monarquia, ela ia precisar de uma emenda constitucional de revisão. Nós tivemos aí, acho que, eu não lembro bem, não estou lembrado, mas só para vocês olharem, eu não me lembro bem, eu acho que umas 9 ou 12 emendas de revisão. E aí o Supremo declarou que o Brasil não pode mais ter emenda constitucional de revisão. Já chega. Elas existiram só para adaptar no início, porque quando você lança uma lei, a lei surte seus efeitos. Aí que você consegue entender se realmente ela é legal ou não. Por exemplo, lembra daquele kitzinho de primeiros socorros? Eu já comentei aqui na sala. Lembra que era obrigatório? Todas as pessoas teriam kit de primeiros socorros no carro e que a lei não pegou. Era muito legal a ideia, não era? Muito legal. Quem diria que não ia pegar? Então a Constituição pode ter dispositivos que não venham a dar certo, não venham a dar certo na prática. Quando cai na população, não dá certo. Vamos lá? Então, para que existem então as emendas de revisão? É para fazer essas alterações grandes desses dispositivos. E nós não temos mais. É como se Então, fosse uma correção geral da Constituição. Isso. Eu queria que alguém encontrasse, eles nem veem mais as Constituições, nem veem. Mas se encontrasse aí uma Constituição, aquele livrinho, vi só a Constituição dele, as emendas de revisão. Aí, se algum de vocês lesse, veria que é uma coisa de grande repercussão, uma coisa maior tá certo? E nós não temos mais. O poder de revisão, o que a gente faz? A gente costuma colocar aqui no derivado. A questão falou, quis falar de revisão, faz revisão. Bora lá. O poder constituinte derivado é subdividido em eu acho que a questão está errada. Porque se fosse subdividido, seria derivado, decorrente, derivado, reformador e derivado. Não, reformador e decorrente. Reformador e decorrente. Ah, tá ali? Ah, tá certo. Letra D. Letra D, então, claro. A resposta estava ali certinho. Gente, pelo amor de Deus, inicial e incondicional não é nem característica deles, né? Inicial e limitado também. Que questão dada? A FCC, ela não está mais tão boazinha assim hoje, não. Né? Essa questão é dada. Então, letra D está certinho, né? Bora lá, gente. Então, o derivado... Vamos lá. Aí, aqui, ó. Bora lá. Olha só. O derivado reformador é a possibilidade de alterar o texto da Constituição. Viu? Quanto a emendas, eu vou encontrar o processo todo certinho no artigo 60. Tanto que as cláusulas prévias estão lá no artigo 60 também. Por quê? Porque o artigo 60 explica como são feitas as emendas constitucionais. Mas as emendas de revisão são vistas no artigo 3º do ADCT. O que diz o artigo 3º? Fala o seguinte, ó. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. O que significa dizer? Que só era para fazer emenda de revisão nos primeiros 5 anos. Mas a gente continuou fazendo durante o tempo. Até que o Supremo falou, não tem mais revisão. Não tem como. E outra coisa, as emendas de revisão eram feitas em sessões conjuntas. Quando o Senado se juntava com a Câmara dos Deputados e fazia em uma sessão unicameral. Bom, isso é história, tá certo, gente? Isso não acontece mais. Como a gente disse para vocês. Próximo. Poder derivado. Quais são as espécies? Bom, o reformador. Então é a hora de vocês aprenderem como é que funciona o reformador. Vamos lá, gente? Isso é fundamental. Como é que funciona o derivado? Derivado, ou seja, o derivado reformador. Como é que ele funciona? Primeiro, para que nós possamos sequer poder votar, tem que ter uma iniciativa de 3 legitimados. Quando a gente considerava a iniciativa de lei, tem um tanto de legitimado, não tem? Até o STF, todo mundo pode fazer, até o povo, através da iniciativa popular, pode fazer uma nova lei, uma proposta de lei.
Mas proposta de emenda, só quem pode é, primeiro, o presidente nunca pode. Ou, se for a Câmara dos Deputados, precisa de que seja, no mínimo, 1/3. É por isso que aquele Sérgio Barradas, que é o ex-deputado que fez a palestra pra gente, ele falou assim, ó, por que tudo tem que estar na Constituição? É horrível fazer emenda constitucional, é muito chato. Por quê? Porque para propor uma emenda, como aquela que ele propôs, a emenda do divórcio, a emenda que ele propôs, ele teve que convencer dos 513 deputados, 1/3. Né? 1/3 dos 513 deputados. Né? Alguém vai puxar isso? Né? Então, bora lá, porque eu não vou fazer também não. É 3/5 dos membros. Hã? 3/5 dos membros. Não, 1/3. Para propor, emenda? é. Ah, pra propor. Pra propor. Aí ele fez 1/3, ele teve que convencer 1/3 dos 513. Aí, convenceu. Beleza. Significa que tá tudo resolvido? Não. Só começou. Agora no Senado é mais fácil, não é isso? Por quê? Porque o Senado tem 81 senadores e você só precisa convencer o quê? 1/3 de 81. O que dá, acho que é 27, é isso? Não? É 27. 27 agora é 27 senadores. Se for ajustar, é a mesma dificuldade. Aí tem que usar o mensalão. Ele tem que ligar para 26 pessoas. Para comprar. Aqui, ó, o senador só precisa ligar para 26 pessoas. E aí o senador precisa ligar para 179 pessoas. É mais rápido aqui, né? Apesar de que a maior parte das emendas constitucionais nascem aqui, nascem dentro da Câmara dos Deputados. Então vamos lá. Pois é. Então vamos lá. Quem mais pode propor emenda constitucional? Além do presidente, além de um conjunto de 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores, também as assembleias legislativas. Quem são? O que é a Assembleia Legislativa, Paula? Assembleia Legislativa? O que é isso? A Assembleia Legislativa é a casa, digamos, dos deputados. Quais? Deputados estaduais. Perfeito. A Assembleia Legislativa é o órgão do Poder Legislativo dos Estados. Então, olha só. Perfeito. Então, na verdade, mais da metade das Assembleias Legislativas pode propor uma emenda. Essa talvez seja a mais difícil de todas. Essa é a mais difícil. Porque o Brasil, ele tem 27 unidades federativas, não é isso? É 26 mais Brasil, é isso, gente? 27 unidades federativas. Então, ela tem 27 Assembleias Legislativas. Você tem que conseguir metade delas, mais maioria simples, e metade mais um de cada um dos componentes dentro dela. É gente pra caramba, né? É gente pra caramba. É dinheiro, né? Então, bora lá. Bora lá. Tranquilo com a iniciativa? Posso perguntar para esses locais? Essa provatina sempre chegou, né? Vamos lá, deixa eu perguntar para você. Você está na antropologia? Então, deixa eu fazer uma pergunta antropológica para você. Adoro! Você pode escolher a pergunta que você quer. Eurival já foi questionado. José Martins? Então, José Martins. A pergunta é a seguinte: quantos tipos de legitimados temos para propor uma emenda constitucional? 1, 2 ou 3? 1/3. Aí você vai falar quais são. Perfeito. Pode falar. 1/3. Presidente. E de quê? 1/3 da Assembleia Constituinte. Não. Federal, senadores. 1/3 da Câmara dos Da Câmara dos Deputados. Deputados, o Senado, o presidente. E metade das assembleias legislativas. Tá vendo, Jéssica? Esperar isso. Certo? Então são 3 legitimados, não é isso? Ah, meu Deus, tem que dar outro ponto, gente. Sabe? Qual é o procedimento, então? Bom, a iniciativa já entendi. Então, a propositura é o primeiro passo. Depois que propõe, nós temos o quê? O procedimento.
Como é que é o procedimento? Bom, é que ela tem que ser discutida e votada em cada uma das casas do Congresso. Então, se ela se iniciou na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados é chamada de Casa Iniciadora. Aí tem que votar, e para ser aprovada, aí sim, Júlio, nós temos que ter quantos? 3/5. 3/5 dos deputados dizendo que tudo bem, Léo. Imagina o Sérgio Barracos, ele já demorou, ele teve que pegar 171 deputados para conseguir só dar entrada. Depois ele tem que convencer 3/5, que são 308 deputados. Ah, beleza, conseguiu. 308 deputados. E agora? O que acontece? Mina, o que acontece? Tem que ir para 2 turnos. Quem eu aprendi o nome sofre, né? A pessoa sofre. Mina, eu não sei o nome dessa pessoa que está do seu lado. Júlio. Gente, mas Júlio. Nada de cachorro. Nada de cachorro. Você não viu ela tinha uma não. Você não levou não. O cachorro não tá pensando. Vem aqui o cachorro. Na frente do carro dele. Não tem internado. Ela vai ter que quem matou ele? O cachorro tá matando. A hospedagem do... Olha, então tá. Votou na Câmara dos Deputados. Foi aprovado. E agora o que acontece com o projeto? Tem que ser sacanagem. Aí espera passar no mínimo 10 dias para ver se os deputados não mudam de ideia. É preciso pensar no direito, né? Aí pronto. O deputado, além de votar a favor, depois de 10 dias, ele é consultado novamente a mesma pergunta. Você é a favor desse emenda constitucional? E ele responde sim. Agora sim, Júlio, o que acontece com o projeto? Depois da Segunda votação. Vai para o Senado. Agora sim, Júlio. Aí chega aqui no Senado. Ele tem que ser aprovado por 3/5. Quem é o matemático da sala? 3/5 de 81? Não. 3/5 de 81. 3/5 de 81. Não tem problema. 12. Vou botar 12. É? 3/5 é 81 dividido por 5 vezes 3. Então 49? 49. Aí foi aprovado, Júlio, e agora? 49. Não, ele foi aprovado uma vez. Senado, e agora? Presidente. Espera 10 dias, né? Depois de 10 dias, No meio do caminho, não mudarem de ideia, aí vai votar de novo. Agora, depois que vota, a emenda constitucional do Senado, essa emenda vai para onde? presidente. É a pegadinha que todo mundo cai. Ela é para um lugar. O presidente não sanciona nem veta a emenda constitucional. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não vai para a apreciação do presidente da República. Não vai. É o que acontece. alterar lá no Senado. Boa pergunta. Então vamos fazer de novo o processo, para ninguém esquecer. Né? Então, propõe, digamos, vamos começar aqui no Senado? Na deputados? No texto, os deputados propuseram. Propôs. Então, o que acontece? Votou, beleza, foi aprovado. 10 dias depois, e às vezes demora mais que 10 dias, né? 10 dias. Então, vota de novo. Foi aprovado. Agora a gente vai para aprovado por quórum de quanto? Um terço só para propor. Ah, não, coisa 3/5. 3/5 deputados. 3/5 deputados, a mesma coisa. Um terço, depois Não, primeiro turno não. Um terço. um terço. Aí Primeiro vai, turno, votou, 3/5. aí espera 10 dias. Aí vai para a segunda votação. 3/5. Aí 3/5 dos deputados. É. Aprovou, aí vai para o Senado. Aí tudo de Então, novo. 3/5 tanto no primeiro quanto no segundo turno. Tá certo? Aí votou de novo. Aí chegou aqui no Senado, o senador falou: não, eu acho que esse negócio aí tá errado, eu acho que tem uma coisa diferente. Bom, a gente falou que a Câmara dos Deputados era a casa iniciadora. Isso faz da casa do Senado a casa revisora. Então, como revisora, ela pode alterar. Então, ao invés de aprovar, o que ela faz? Altera. Aí, se ela alterar,
Novamente. De novo. 2 turnos de novo. Aí tá, fez a votação. Aí depois volta pra cá de novo. E aí volta de novo. E aí vai ser promulgado. É 10 dias, aí volta de novo. Ó, você quer ver o seguinte: foi aprovado aqui, certo? Foi pra aqui. Chegou aqui, alterou. Aí veio pra cá, voltou. Aprovou e alterou de novo. Veio pra cá de novo. Entendeu? Deixa eu ver. Poder de vetar o quê? Às vezes. É por isso que eu trabalho aqui. As ordinárias e as complementares. As emendas não chegam pra ele. Temos, né? Também só tem trabalho de votar, não trabalho de mais nada, mano. Só votando, só votando. Mas tem sempre algum fazer projeto de lei. Quem faz são professores, né? Então, bora lá. Poder Constituinte Reformador. A gente continua falando dele. Aí foi aquilo que eu falei pra... É de lei. É de leite. É de leite. Quais são os limites que ele sofre? Bom, nós temos limites materiais e limites formais. Quais são os limites materiais? Bom, são aqueles expressos e os implícitos. Os expressos são as cláusulas pétreas. Bom, quais são as cláusulas pétreas? É agora que a gente estuda. Bom, as cláusulas pétreas são a forma federativa do Estado. Ou seja, o Brasil está dividido em Estados-membros. Bahia, Sergipe, etc. Então, essa forma federativa, que a propósito, quem vier na quinta-feira, e se o Raul Ferraz vier, ele vai explicar para vocês. Quando ele chegou lá na Assembleia, ele insistiu incisivamente que o Brasil não devia ter a forma federativa. Ele queria que na nova Constituição o Brasil tivesse um poder centralizado e só tivesse municípios, não tivesse estados. Pois é doido. Ele insistiu que seria, não teria capital, não teria estado, teria nada disso. Só teria Brasília e os municípios. Pois é. Aí ele vai estar aqui quinta-feira, provavelmente, e vai explicar para você que foi. Faça, né? Já tá vencido. E já começa. Pois é. Aí, mas graças a Deus não valeu a opinião dele. Né? E o Brasil ficou dividido. E isso não só essa possibilidade. Segundo, o voto direto, a gente falou isso na aula passada, não foi? Secreto, universal, quer dizer, todo mundo vota e periódico. Voto direito. Vista esse direto, por favor, direto. Terceira, a separação dos poderes é voto interno. Não posso querer juntar os poderes, não existe. Né? E, finalmente, os direitos e garantias individuais, que nós estudamos em primeiros, quinto e todos, né? E os implícitos? Bom, os implícitos são aqueles que cabem no espírito da Constituição. E nós falamos exaustivamente na aula passada. Então, tudo aqui na esfera, o espírito da Constituição, aplica para a própria Constituição. Então, seriam limites que não permitem emendas. Exemplo, né? Os princípios fundamentais. O próprio artigo 60 e por aí vai. Esses são os limites materiais. Os limites circunstanciais, né? Na verdade, a gente chama de temporais hoje. Temporais não, a gente chama de circunstanciais, não teria temporais. São estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Nós já falamos. Se o Brasil estiver em estado de defesa, não se vota emenda no país. Pode acontecer a intervenção federal. Alguém sabe? Você, William, sabe o que é intervenção federal? William, o que é intervenção federal? Escolhe alguém para explicar para você. Verbal. Qual é a pergunta? O que é intervenção federal? É quando o Estado está precisando de apoio do governo federal para uma determinada força agir no seu limite. Seria o Pode acontecer. estado de calamidade pública. Por exemplo, Não, mas a intervenção federal, na verdade, No texto da Constituição Estadual? É nesse sentido? Não. É bem aquilo que ele falou, não necessariamente de calamidade. A intervenção é quando, por exemplo, tem os casos que podem intervir. Diz o seguinte, ó, a União não intervirá nos estados. E os estados não intervirão nos municípios, é a regra.
Mas existem as exceções que possibilitam que o Estado, que o Brasil, a União, venha intervir em um dos Estados, quando, por exemplo, a corrupção toma conta da máquina de um Estado. Quando quem está governando é tão corrupto que o Estado precisa que alguém venha lá e intervenha, né? Depende de cada caso. No caso, por exemplo, ó, quando um Estado, como acontece com a Bahia, porque a Bahia já tinha que ter sofrido intervenção. Quando, por exemplo, o Estado não respeita as decisões judiciais. E a Bahia não faz isso. Mas se isso acontecer, é o Poder Judiciário que tem que denunciar, entendeu? Então, é o STF que tem que se manifestar junto ao governo federal, para que o governo federal intervenha na Bahia. Se for corrupção, seria no governo legislativo, entendeu? Cada um tem que ter, o Procurador-Geral da República. Então, cada um tem que ter um tipo de denúncia e um tipo de órgão legislado. Não é assim que o presidente fala, eu vou e faço. Né? Não tem esse caso, não. Mas tem a possibilidade. Oi? Essa intervenção, no caso, é o artigo 34 da Constituição Federal, né? Estabilidade. E foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Estabilidade das instituições A estabilidade constitucional é isso? Foi o que aconteceu, acho que foi o governador Garotinho, para fazer intervenção do poder paralelo lá, para tirar o pessoal. Isso, mas não aconteceu. Era para acontecer, mas não aconteceu. Isso ia acontecer. O que chegou muito perto de acontecer foi no Espírito Santo. Eu não sei se vocês se lembram, há uns 10 anos atrás, não, 10 anos não, mas uns 8 anos atrás. Já outra nova coisa? Foi outra vez. Aí o Espírito Santo já colocou corrupção absurda, institucionalizada no governo. E aí o ministro da Justiça, então Miguel Reale Júnior, vocês já ouviram falar de Miguel Reale já? Miguel Reale Júnior tinha acabado de assumir como ministro da Justiça. E ele falou assim, tem que ter intervenção no Estado de Espírito Santo, tem que ter. E o presidente falou assim, eu não vou fazer. E aí ele falou assim, se você não fizer, eu abandono meu cargo, eu deixo meu cargo. O presidente falou assim, fique à vontade. E ele saiu do cargo. Né? É doidão. Algum exemplo? De que aconteceu no federal. Mas veja bem, professora, a intervenção ela pode ser passiva e pode ser imposta também. Né? Enquanto o Estado solicita o apoio do governo federal, ela é passiva, né? Mas se for intervenção, talvez seria um auxílio. Um apoio. A intervenção ela é drástica. Ela tira do governador do lugar e assume, entendeu? Ela toma o poder, ela passa a ser um instrumento da É um golpe. também. É um golpe. Institui o governador e toma conta. Por um tempo. Mas não é golpe, é por um tempo. Não é por tempo. Aí ele volta depois. A intervenção federal. Se tiver acontecendo algum tipo de intervenção federal, vocês têm uma matéria que vai explicar para vocês exatamente o que é estado de sítio. A gente não pode gastar muito tempo com isso. O que é estado de defesa e o que é intervenção, tá joia? Aqui é um momento para explicar, mas só para vocês terem uma noção do que é. Então, na intervenção federal, também não pode voltar em emenda constitucional. Tá bom? Então, são limites circunstanciais. Não se pode votar em emenda. Mas nós temos limites também formais. Quais são os limites formais? São os que eu já apresentei. A iniciativa é o que? A gente vai ter que ter uma intervenção nessa sala agora. Né? O poder paralelo tomou conta aqui da sala, né? Bora lá. Então vamos lá. Seguinte, quais são os limites formais? São os de procedimento. Rapidão aí, me ajuda para finalizar a aula direitinho. Os limites de iniciativa. A iniciativa é de 1/3, né? Ou do presidente, ou de mais da metade das assembleias legislativas. A discussão também ela é maior. A votação é em 2 turnos. Em cada uma das casas, com um quórum de 3 quintos. A promulgação não envolve o presidente, envolve quem? O presidente do Senado, perdão, o presidente do Congresso Nacional, que coincidentemente é do Senado, né? E a publicação. Joia? Pronto. Só me fala uma coisa sobre a intervenção. A intervenção pode ser ela